aí, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de Matemática 1, né? Nós iremos fazer a correção da segunda atividade da semana passada. A primeira atividade será corrigida por uma professora amiga nossa, vocês vão ver, tá bom? E irei também fazer a correção de uma atividade que eu deixei no sábado para as turmas A e C. Mesmo não tendo passado para a turma B, seria interessante se vocês, alunos da turma B, também pudessem ver a correção desse exercício. Óbvio, porque semana que vem já é prova. Então vamos lá. Qual é o polinômio que representa o perímetro do triângulo? Como o perímetro representa a soma das medidas dos lados, certo? Porque assim, gente, para você calcular o perímetro de um triângulo, você tem que somar todos os lados, né? Por isso que ele pergunta qual é o polinômio que representa o perímetro do triângulo. Vamos somar a medida dos três lados que foram representados por binômios, tá? Depois ele pergunta como o período representa a soma das medidas dos lados, tá certo? Como é essa soma? Então, vamos lá. Nós temos um lado que mede eu vou chamar de P o perímetro, certo? Vou chamar de P o perímetro. Então, um lado mede 2A mais 1, e aí eu vou juntar com o outro lado que mede A menos 3, e vou juntar com o terceiro e último lado que mede A mais 10, certo? A mais 10. A ideia de você somar binômios, que no caso os três lados são representados por três binômios, é você agrupar os termos semelhantes. Por exemplo, o 2A ele é semelhante com o A, que é semelhante com o terceiro A. E já o monômio 1, ele é semelhante ao monômio 3, que é semelhante ao monômio 10. Então, o perímetro desse triângulo vai ser 2A mais A mais A dá 4A. E aí eu tenho que 1 mais 10, que são positivos, dá 11. E quando eu tiro 3, sobra 8 positivo. Mais 8. Então, este é o polinômio que representa o perímetro do triângulo, tá certo? Então, vamos lá. Próxima questão. O mesmo aparelho eletrodoméstico é vendido em duas lojas diferentes nas seguintes condições. Primeira loja, você vai pagar em duas vezes, né? 2 vezes reais de entrada, aliás, desculpa, 2x reais de entrada e 5 prestações igual a Y. Quer dizer, não são duas vezes, é porque a entrada desse eletrodoméstico, aliás, a entrada é 2x, só que além de dar 2x de entrada, ele vai pagar mais 5 parcelas de Y reais. Então, aqui na primeira loja, o preço que vai ser pago, que eu vou representar com P, vai ser uma entrada de 2x mais 5 vezes a parcela de Y. Ou seja, é 2x mais 5y. Já aqui na segunda loja, ele diz que x reais de entrada será a entrada x e mais 3 prestações iguais de y reais. Então, aqui, o preço desse eletrodoméstico será de x reais, que é a entrada, mais 3 parcelas de y reais, ou seja, 3 vezes y. Bom, nessas condições, qual é o polinômio que expressa a diferença entre os preços das duas lojas? Então, vou falar que aqui é o preço de A e aqui é o preço de B. E aí ele quer a diferença, ele quer o preço de A menos o preço de B. Então, vai ser igual. O preço de A é 2x mais 5y menos o preço de B, que é x mais 3y. Isso aqui vai ser igual. Posso tirar os parênteses do primeiro binômio, que fica 2x mais 5y. E esse sinal de menos que antecede o segundo binômio, significa que você tem que trocar os sinais de cada um dos termos. Se o x é positivo, ele fica negativo. E se o 3y é positivo, ele fica negativo. E aí você vai agrupar os semelhantes. 2x menos x mais 5y
menos 3y, certo? Então, essa diferença nos preços dessas duas lojas vai dar 2x menos x fica x, e 5y menos 3y fica 2y positivo. Então, aqui é a resposta. Bom, terceira questão, observe as medidas dos lados do quadrilátero que foi desenhado pela Luana. Escreva o polinômio que expressa o perímetro desse quadrilátero, então é só somar os quatro lados. O primeiro lado, vou chamar de P o perímetro, o primeiro lado mede 3x mais 0,5a, eu vou juntar com um lado que mede 4x mais 0,6a, eu vou juntar com um lado que mede 3x mais a, eu vou juntar com um lado que mede 3x mais a, certo? Antes de começar a somar, precisamos agrupar os semelhantes. 3x mais 4x mais 3x mais 3x. E, além disso, eu tenho os termos semelhantes com parte literária A. Eu tenho 0,5A mais 0,6A mais os outros dois A's estão no final. Beleza? Então, o perímetro vai ser 3 mais 4 dá 7, mais 3 dá 10, mais 3 dá 13, então fica 13x, mais, se você pegar os dois últimos, A dá 2A, e 0,5 mais 0,6 dá 1,1. Então, 2 mais 1,1 fica 3,1A. Então, aqui está o polinômio que representa o perímetro. As medidas dos lados de um pentágono estão apresentadas na figura a seguir. Qual o polinômio que representa o perímetro do pentágono? Então, aqui nós vamos fazer a mesma coisa. O perímetro vai ser a união de todos os lados, né? A soma de todos os lados. Então, está ali o primeiro lado. O segundo lado é do mesmo tamanho, certo? O terceiro lado é 3x ao quadrado mais 4y. O lado de baixo é 2x ao quadrado mais 3y. E o último lado é 3x ao quadrado mais 4y. Então, vamos agrupar aqui os monômios semelhantes. X ao quadrado mais x ao quadrado mais 3x ao quadrado mais 2x ao quadrado mais 3x ao quadrado e os termos semelhantes com parte literária y. No caso, é 2y mais 2y mais 4y mais 3y e o último 4y. Então, somando os coeficientes dos termos semelhantes, aqui eu tenho 1 mais 1, 2, mais 3, 5, mais 2, 7, mais 3, 10. Então, fica 10x ao quadrado, mais, aqui eu tenho 2 mais 2, 4, mais 4, 8, mais 3, 11, mais 4, 15. 15y, e aqui é o polinômio que representa o perímetro desse pentágono. Bom, observe os polinômios escritos pela professora Anne na lousa. Usando os polinômios P e Q, determine. Então, vamos pegar o polinômio P, que no caso é x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 5xy, e vamos adicionar com o polinômio Q, que é 2x ao quadrado, mais 8xy, menos 3y ao quadrado. Então, eu posso tirar os parênteses, o sinal de mais não modifica nenhum sinal do segundo polinômio, então, eu já posso tirar os parênteses agrupando os monômios semelhantes. Digamos, o x ao quadrado vai somar com 2x ao quadrado, mais o y ao quadrado vai ser subtraído com 3y ao quadrado, e o menos 5xy vai operar com o mais 8xy, beleza? E o resultado vai ser esse, x ao quadrado mais 2x ao quadrado dá 3x ao quadrado, certo? Quando eu pegar aqui 1 e tirar 3, né, você tem 1 e vai tirar 3. Então, vai dar negativo, vai sobrar 2, negativo, é como se você tivesse um real.
estava devendo 3, então você fica devendo 2y ao quadrado. E aqui é como se eu estivesse devendo 5 e pagasse 8. Então, vai sobrar dinheiro para mim. Eu vou ficar com mais 3. Então, mais 3xy. Mais 3xy. Espero que vocês consigam enxergar esse resultado. Beleza? Bom, na letra B, a diferença é que nós vamos, em vez de somar os dois polinômios, certo? Em vez de somarmos os dois polinômios, nós vamos subtrair esses polinômios, tá certo? E não esqueça que o sinal de menos antes de um polinômio modifica todos os sinais dos monômios que compõem esse polinômio. Então, aqui continua sendo x ao quadrado, porém, em vez de eu somar mais 2x, eu vou subtrair 2x, porque esse menos vai tornar esse 2x negativo, tá? Aqui eu continuo com o y ao quadrado positivo, só que esse menos vai tornar esse 3y ao quadrado positivo, porque ele está negativo, então ele fica positivo, certo? Bom, aqui eu continuo com menos 5xy, e esse menos aqui, ele vai transformar o 8xy em um valor negativo, menos 8xy, ok? O resultado eu vou estar colocando aqui embaixo. Bom, se eu tenho um, tiro 2, né? Se eu tenho 1, mas devo 2, ao pagar eu fico devendo 1. Então fica negativo. Então fica menos x ao quadrado. Aqui eu tenho 1 mais 3 fica 4. Tudo positivo, então 4y ao quadrado. E aqui eu estou devendo 5 e estou devendo 8. Então estou devendo 13 xy. Então aqui é o resultado da letra B da questão 5. Beleza, gente? Questão 6, a professora Andréia passou o seguinte exercício para os seus alunos. Considere os polinômios A e B. Determine a soma e a diferença. Então, praticamente a mesma coisa que fizemos na questão anterior. Então, o polinômio A é 3A ao quadrado mais 2AB menos 2B, e vai ser adicionado ao polinômio B, que é menos 2A ao quadrado menos 2AB e mais B, certo? Esse sinal de mais ele não interfere em nada, então basta tirar os parênteses, que vai ficar 3A ao quadrado, que eu já vou agrupar com esse aqui, que no caso é menos 2A ao quadrado. Depois eu tenho mais 2AB do polinômio A, que eu já vou agrupar com esse daqui, que é o menos 2AB, menos 2AB, e eu tenho menos 2B, que eu vou agrupar com esse aqui, que é o mais B. Beleza? E aí, gente, tem uma ideia bem legal, que quando a gente vê dois polinômios, dois monômios semelhantes, só que opostos, você pode cancelar, né? 2AB cancela com menos 2AB, porque são semelhantes e são opostos. São dois semelhantes com valores opostos. Então, você pode cancelar como se fosse 2 menos 2 igual a 0. Né? Então, eu tenho 3 ao quadrado, tiro 2, sobra 1 ao quadrado. E eu tenho menos 2 e adiciono 1, como se eu estivesse devendo 2 e pagando 1, aí eu fico devendo 1, então fica menos B. É o resultado final da letra A. Na letra B, a mesma coisa, vou repetir aqui a mesma coisa, só que a diferença é que agora eu não vou somar, eu vou subtrair pelo polinômio menos 2 ao quadrado, menos 2AB, mais B. Bom, o que significa dizer que esse menos vai trocar esse menos por um mais, esse segundo menos por um mais, e esse mais por um menos, tá bom? Então vai ficar 3A ao quadrado mais 2A ao quadrado. Aqui vai ficar mais 2AB mais 2AB. E no final fica menos 2B menos B. Ok? Todos os semelhantes, vamos agrupar aqui esses dois. 3 mais 2 dá 5A ao quadrado. Vamos agrupar aqui esses dois. 2 mais 2 dá 4AB.
e vamos agrupar aqui esses dois. Estou devendo 2, estou devendo 1, então, na verdade, eu estou devendo 3. Então, aqui é o resultado da letra A e aqui é o resultado da letra B. Beleza, gente? Bom, turma, essa foi a correção da segunda atividade que nós passamos na semana passada, tá bom? Só que sábado nós passamos uma atividade extra que servia até como revisão, só que só deu para passar para a turma A e para a turma B, não sei nem se fizeram, todos fizeram, né? A quantidade de pessoas que estão fazendo e me mandando está muito pouco, não chega nem a 30% da turma, mas mesmo assim eu vou fazer essa correção, tá? E é para deixar aí registrado e dar uma forcinha para vocês, que vai ter prova na semana que vem e tem esse assunto na prova. Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: qual das seguintes expressões é um monômio? Essa atividade serve como revisão. Então, a letra A não pode ser um monômio porque tem dois termos e se chama binômio. A mesma coisa acontece com a letra C e também acontece com a letra D. Então, o único monômio é a letra B, onde o coeficiente, que é a parte numérica, é o menos 9, e a parte literária é o x ao quadrado y ao cubo z. Ok? Bom, segunda questão, o coeficiente numérico do monômio menos y sobre 2, tá, gente? Então saiu aí a barrinha, é menos y sobre 2. Se você pegar aqui esse menos y sobre 2 e separar a parte literária do coeficiente, fica menos 1 sobre 2 vezes y. Então, coeficiente é o número que multiplica a parte literária, que no caso é o menos 1 sobre 2, que é isso aqui. Ok? Bom, vamos à terceira questão. O monômio 4x ao cubo y elevado a 4z é do... para você determinar o grau, você primeiro tem que colocar um expoente 1 aqui no z e somar os expoentes. 3 mais 4 mais 1, que aqui vai dar 8. Então, é do oitavo grau. Certo? Bem tranquila a questão. A prova vai ser mais ou menos assim, então vai ficar bem tranquilo para vocês. O polinômio 3x ao quadrado menos 4x elevado a 5 mais 2 é de qual grau? Aí você analisa o x, qual é o maior grau que o x aqui vai ter. Aqui está elevado a 2 e aqui está elevado a 5. Então, o maior grau é 5. Então, é um polinômio do quinto grau. A questão 5, polinômio incompleto em relação a x. Quando a gente fala de polinômio incompleto, certo? É quando você tem, por exemplo, o, o como é que eu digo, o termo independente, que ele vem sem x, aí depois vem o x elevado a 1, depois o x elevado a 2, depois o x elevado a 3 e assim por diante, tá? Então, aqui, esse aqui ele está completo, porque eu tenho um termo independente, depois eu tenho um x elevado a 1. A letra B também está completa, porque eu tenho um termo independente, o x elevado a 1, depois o x elevado a 2, então está seguindo 1 e 2. A letra C também está completa, porque eu tenho um termo independente, o x elevado a 1 e o x elevado a 2, só que a letra D está incompleta, porque eu tenho um x elevado a 3, aí eu tenho um x elevado a 2, eu não tenho x elevado a 1 e tenho um termo independente. Então, eu precisava de um monômio aqui com x elevado a 1. Não tenho, então ele está incompleto, tá certo? Então, vamos à sexta questão. A expressão 4x menos 3x mais 9 menos 2x é igual a quê? Aqui basta você resolver, ó, 4x. E esse sinal de menos muda os sinais desses três monômios. Então, aqui fica positivo, aqui fica negativo e aqui fica positivo, certo? Aí você junta 4x com 3x dá 7, com 2x dá 9x, menos 9. Beleza? 9x menos 9. Eu não tenho essa opção. Tá? A expressão 4x menos... galera, não existe essa expressão. É para dar 9x menos 9, tá? Então, já que não tem, vamos colocar uma letra E. Tá? Desculpa aí, porque não fui eu que fiz esse exercício, tá? Eu só peguei e passei aqui para vocês, tá bom?
não tinha resolvido, estou resolvendo exatamente agora, então observe que não tem uma solução, uma alternativa para essa questão 6, tá? Vamos à questão 7. Essa expressão é igual a quê? Então, bora ver. Novamente, aqui é resolver, certo? Vamos começar tirando os parênteses. Então, fica menos 3x mais colchete x ao quadrado. Esse sinal de menos muda os sinais desses dois termos, né? Então, vai ficar 4x está positivo, então fica menos 4x ao quadrado. E o x está negativo, fica mais x. Além disso, eu tenho mais 5x, e aí tem um colchete, né? Então, aqui fica menos 3x, mais, vamos primeiro resolver essa parada aqui. É como se eu tivesse 1 e estivesse tirando 4, né? Então, eu tenho R$ 1, mas devo 4, eu fico devendo 3. Então, aqui fica menos 3x ao quadrado. E aqui eu tenho um x mais 5, então dá 6x, tá certo? Bom, esse sinal de mais que antecede os colchetes não vai alterar ninguém dos colchetes, então é só repetir, tá bom? Aqui continua menos 3x ao quadrado, e aqui fica mais 6x. Aí, resolvendo isso aqui, eu pego esse menos 3x ao quadrado, que não dá para operar com ninguém, que ele não é semelhante a ninguém, só que o 3x e o 6x dá para operar. Então, eu boto mais 6x menos 3x, porque eles são semelhantes, né? Esses dois são semelhantes. E aqui está x ao quadrado, então não é semelhante. Então, fica isso aqui. Se eu tenho 6, tiro 3, eu ainda continuo com 3. Então, a resposta é essa. Menos 3x ao quadrado mais 3x, né? Que no caso é a letra A. Oitava questão, das igualdades abaixo, a única que é verdadeira. Bom, a única que é verdadeira aqui vai ser a letra D. Certo? Por que vai ser a letra D? Porque quando você tem a raiz quadrada de A elevado a 4, certo? Isso é a mesma coisa de você escrever a raiz quadrada de A ao quadrado, tá certo? Então, você pode cancelar, como aqui, quando não tem índice, significa que é quadrado, então você pode cancelar um expoente com a raiz. E aí sobra A ao quadrado. Ou então você poderia ver o contrário, porque se a raiz quadrada de A é igual a B, isso aqui significa dizer que B ao quadrado tem que ser igual a A. Então, se você pegar aqui, por exemplo, o resultado, né? Não, mas aqui eu não falo de raiz, então não tem por que ser igual, tá? Cancela isso aqui. Mas se você pegar aqui esse A ao quadrado e elevar ao quadrado, você vai ter A ao quadrado vezes A ao quadrado, que vai dar A, aí se são esses dois expoentes, e vai dar A elevado a 4, exatamente o que está dentro da raiz. Tá bom? Então, é a letra B. Bom, e aí a questão 9, o resultado deste produto. Certo, gente? Nós não falamos ainda nas aulas sobre multiplicação de monômios, tá certo? Mas deixa eu explicar mais ou menos como é que funciona, né? Primeiro, você multiplica os coeficientes. Do primeiro monômio é menos 1, do segundo monômio é menos 3, e do terceiro monômio é menos 2. Quanto é que dá isso aí? Faça devagarzinho. Menos 1 vezes menos 3. Menos com menos dá mais. E aí 1 vezes 3 dá 3. Depois você multiplica com menos 2. Tá? Mais 3 vezes menos 2. Mais com menos dá menos. E 3 vezes 2 dá 6. Tá certo? Então, os coeficientes vai dar 6. Então, aqui vai dar menos 6. Aí você pega, como aqui tem x, aqui tem x, aqui tem x, você repete o x e soma os expoentes. 1 mais 3, né? Mas aqui, ó, vai pegar 1 mais 3 mais 2. No caso, vai dar 6. Então, a resposta vai ser a letra D. Menos 6, x elevado a 6. Tá? E, na última questão, qual é o resultado dessa expressão? Então, é o seguinte. Primeiro, nós temos um termo aqui que é representado com x elevado a 3, y elevado a 3 ao quadrado. O que significa?
nós vamos fazer x elevado a 3, y elevado a 3, multiplicado por x elevado a 3, y elevado a 3, porque ao quadrado quer dizer ele vezes ele. Então, nós temos o x, e aí nós vamos somar esse 3 do x com esse 3 do x, fica 6. Esse 3 do y com esse 3 do y, aí fica y elevado a 6. Ou seja, essa primeira parte aqui fica x elevado a 6, y elevado a 6. Mais, já nessa segunda parte aqui, nós temos o 2x ao quadrado, y ao quadrado elevado a 3. O que significa que nós vamos colocar 2x ao quadrado, y ao quadrado, 1, 2x ao quadrado, y ao quadrado, 2, vezes 2x ao quadrado, y ao quadrado, 3. E vamos ver o resultado. Multiplicando os expoentes, 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 2 dá 8. Aí eu tenho um x ao quadrado e ao quadrado. Aí eu tenho que somar esses três números 2, né? Então fica 2 mais 2 mais 2, que dá 6. E aí, em relação ao y, eu tenho y ao quadrado e ao quadrado, que eu também tenho que somar 2 mais 2 mais 2, porque são 2 3 vezes. Também vai dar 6. Então, aqui vai dar 8x elevado a 6, y elevado a 6. Bom, aqui é como se tivesse o coeficiente 1. 1 mais 8 dá 9, x elevado a 6, y elevado a 6, e aí você vai riscar ali a letra A. Beleza, gente? Então, essa foi a nossa correção. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando uma mensagem para mim pela plataforma, tá bom? Toda terça-feira eu estou corrigindo as atividades na escola, tá bom? E quem está mandando para mim, então não deixe para mandar atrasado, por favor. Ou então pode mandar alguma mensagem pelo WhatsApp, tá certo? A partir da aula de terça-feira, dessa aula de terça-feira e da aula de quarta-feira, nós vamos estar colocando as aulas que estão passando na TV pela manhã, caso alguém não consiga acompanhar a aula da TV. Valeu? Um abraço e até a próxima.